Olá, muchachos e muchachos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de tutorial de maquiagem. Eu vou ensinar você todo o passo a passo dessa maquiagem, todo o passo a passo mesmo, desde a pele até os olhos. Inclusive, na área dos olhos, eu usei muito a paleta Flashback, tá? Então eu sei que sempre que eu faço tutorial aqui com ela, vocês sempre pedem mais inspirações, então trouxe aqui mais essa inspiração. E essa maquiagem, ela poderia ser muito mais artística, tá? Mas eu fiz ela um pouco mais suave, não fiz tão marcante. Então é uma maquiagem que, assim, é pra quem quer ousar um pouco mais, pra quem quer chamar mais atenção na maquiagem, mas que dá super pra você usar numa festa, formatura, pra fotos também. Essa maquiagem fica bem bonita pra fotos. Então é isso. E antes de a gente ir pro tutorial, eu quero te convidar a conhecer o meu curso de maquiagem. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele tá com um mega desconto. Na verdade, eu tenho dois cursos, né? Um que é bem focado em pele, é pra você fazer ali todo o passo a passo, desde que você é iniciante até você que quer se tornar uma profissional. Então eu vou deixar linkado aqui. E tem um outro curso que eu foco muito na área dos olhos, tá? Então, assim, se você quiser ir lá conhecer, vou deixar o link aqui. Vai lá pra você ver um pouquinho. Se for do seu interesse, você já consegue lá adquirir a sua vaga, tá bom? Então agora vamos para esse tutorial. Então vamos começar esse tutorial pela pele, e um passo muito importante é você fazer uma boa preparação de pele. É hidratar a pele para que essa maquiagem dure aí mais tempo, tá? Então o hidratante que eu resolvi usar nessa maquiagem é o de proteção urbana da Ruby Rose. Ele é um hidratante assim bem levezinho, sabe? Então eu aplico ali em todo o rosto. Depois eu venho também com o primer iluminador da Mari Maria. E um detalhe, tá, gente? Eu não aplico o conta-gota, não encosto o conta-gota direto na pele, tá? Porque por mais que o produto tenha ali um pouco de conservante e tudo, você ficar sempre encostando na pele e aí ter algum resíduo de produto voltando para essa embalagem, isso pode acabar modificando ali a formulação desse produto, tá? Então por isso que eu não gosto de encostar na pele, eu sempre dou uma afastada e aí eu pingo o produto. Depois do primer espalhado, eu vou também o quê? Hidratar os lábios, né, gente? Então eu venho ali com hidratante nessa preparação de pele também. E agora eu vou utilizar o corretivo D32 da Kryolan para fazer uma camuflagem das minhas olheiras. Eu tenho bastante olheiras, são bem pigmentadas, e eu passo esse corretivo tanto na região de baixo como também da minha pálpebra, mas cuidado com o excesso, tá? Principalmente se você usar a Kryolan aí também. A Kryolan, ela é bem pesada, sabe? Bem sequinha, então eu não gosto de exagerar quando eu uso a Kryolan, então eu venho com um pouquinho produto. E aí, para a base, eu resolvi usar a base da Boca Rosa. A cor que eu uso é a 02. Eu ainda tenho a base antiga, mas eu tô doida para experimentar essa nova dela. E aí eu coloco algumas gotinhas em todo o rosto e venho agora com um pincel Kabuki espalhando todo esse produto. Eu amo usar Kabuki para espalhar a base, eu acho que fica mais fácil, não gasta tanto produto, então fica aí a dica, pincel Kabuki nunca erra. E para o contorno eu vou usar esse produtinho da Miss Lari na cor 05, é um produto que eu tenho gostado bastante, eu acho ele fácil de passar e ele tem uma cor bem bacana para usar como contorno, mas eu ainda não testei em questão de durabilidade, tá, gente? Mas assim, em modo de usar, eu acho ele bem prático e fácil de usar. E aí, para o blush, eu vou usar esse blush em stick da Vult. Esse blush, eu gosto sempre de ou vir com um pincel, tá? Pegando ali um pouquinho do produto, espalhando bem, dando uma esquentada realmente com um pincel, ou então eu aplico na pele para esquentar esse stick antes de aplicar no rosto, tá? Eu não gosto de vir direto no rosto, porque eu acho ele um pouquinho seco, sabe? Então, se eu venho direto ali no rosto, eu posso acabar deslocando também a minha base. Então, eu sempre gosto de vir com o pincel, então dou uma boa esquentada e aplico esse blush, que eu acho a cor dele muito bonita. E eu também vou utilizar nessa maquiagem o corretivo da Boca Rosa, no caso essa cor é a 01. Eu aplico só uma quantidade mais no cantinho interno e depois eu vou espalhando com a esponjinha para trazer ali mais cobertura e também para iluminar um pouquinho mais essa região.
Agora eu vou usar o pó solto da Boca Rosa. Esse tom que eu uso é o Mármore 1, que é o tom mais clarinho do pó. E eu tenho gostado muito de usar com essa esponja de veludo, tá? Que é no formato de triângulo e o tecido dela é de veludo. Então acaba dando um ótimo acabamento, sabe? Sem pesar muito. E aí eu apliquei só em algumas regiões, tá? Então eu apliquei embaixo dos olhos, ali na parte da mandíbula também, na parte central da testa e no queixo. Depois do pó solto aplicado, eu venho com o pó da Vult compacto e o pincel e eu dou uma sujadinha nesse pincel para retirar o excesso de pó na minha pele. Eu não gosto de vir com pincel assim seco, sabe? Sem nada, sem nenhum produto. Eu gosto que tenha ali algum produtinho, sabe? Para realmente esfumar o pó que tá na minha pele, porque às vezes se você vem com o pincel ali sem nada, ele pode até arranhar um pouquinho a pele que ainda está úmida, porque como vocês perceberam, eu não apliquei pó em todo o rosto. E feito isso, eu venho agora com a paleta de contorno da City Girl. Eu uso esse tom mais clarinho e vou ali reforçando, retocando o meu contorno, porque eu usei um contorno cremoso e eu não passei pó no rosto todo. Então eu vou selar esse cremoso com o pó, tá? Então eu gosto de fazer dessa forma, mas se você preferir, você pode também aplicar o mesmo pó em todo o rosto para selar essa pele, mas eu prefiro selar ali com o próprio contorno, tá bom? E aí, para o blush, eu amo fazer essa misturinha, gente, com essa paleta da Ruby Rose. Eu pego o rosa um pouco mais escuro ali e misturo com o rosa mais clarinho, que é mais iluminador, sabe? E aí, essa misturinha acaba tendo um glow ali no blush, então eu gosto muito dessa misturinha, eu acho que dá super certo. E agora vamos de iluminador babadeiro, gente. Eu vou usar esse iluminador da Mari Maria. Eu viro o potinho em torno ali na tampinha mesmo e faço essa aplicação. Eu gosto muito de aplicar no zigomático, na pontinha do nariz e nos lábios. Na testa eu não gosto de aplicar muito porque eu tenho uma testa, né, gente, bem avantajada, então eu prefiro concentrar só nesses pontos onde eu quero mais destaque. E agora, para a sobrancelha, eu vou usar o gel de sobrancelhas da Mari Maria. Essa cor que eu estou usando é a Blonde, que é mais indicada para os pelinhos louros, né? No meu caso, o pelinho da minha sobrancelha é clarinho, é assim, super combina ali com o blonde, né? Mas agora que eu tô ruiva, eu quero comprar a outra tonalidade desse gel de sobrancelhas para casar mais com o meu cabelo, sabe? Então, futuramente eu quero fazer essa mudança. E agora vamos para os olhos. O que eu gosto de fazer é pegar o corretivo, aplicar ali um pouco no centro ali da minha pálpebra móvel e depois eu venho com o pincel língua de gato e venho espalhando esse produto. E uma dica que eu te dou nesse momento é você não exagerar na quantidade, tá? Vem com uma quantidade razoável, porque aí não vai ter excesso e não vai ficar acumulando muito ali nas dobrinhas, tá? E eu gosto de aplicar o corretivo para realmente fazer ali uma base e ajudar até pigmentar mais a sombra. E para as sombras, eu vou usar a paleta Flashback, inclusive tem outros tutoriais aqui com essa paleta, eu vou deixar o link aqui para você poder ir lá conferir. E eu uso os dois tons de rosa mais escuro. E aí eu começo aplicando ali na região da pálpebra fixa, mais pro cantinho interno, e vou fazendo essa marcação bem um pouquinho acima do côncavo, tá? Eu faço essa marcação nessa região mesmo da pálpebra fixa até mais ou menos ali do côncavo e vou aplicando ali a quantidade que eu quero de pigmentação e depois eu mudo meu pincel. Eu venho com o pincel um pouco mais fofinho para esfumar essa região da sombra perto ali da sobrancelha, tá? Então esse pincel ajuda muito, pincel limpinho também, porque aí não vai correr o risco de você acabar manchando ali, borrando, ficando uma coisa só, né? Então eu venho sempre com o pincel limpinho esfumando essa região. E agora, para fazer o corte desse cut, eu vou utilizar de novo o nosso pincel língua de gato, que eu usei, né, para aplicar o corretivo, e o mesmo corretivo também, gente. E aí, para não ficar muito excesso de produto, eu aplico um pouco na minha mão e venho fazendo essa aplicação aos poucos para não ficar muito pesado, porque como a gente já passou o corretivo antes e agora para o corte eu venho de novo com o corretivo, a gente não pode exagerar na quantidade, tá? Então, vem aos poucos aplicando
aplicando esse corretivo. E depois de aplicado, depois que o corte está ali bem certinho do jeito que eu quero, eu venho novamente com a paleta Flashback e agora eu vou utilizar esse tom de rosa bem clarinho, sabe? Ele é bem clarinho mesmo. Você poderia também utilizar uma sombra branca para ficar bem contraste, sabe? Mas eu queria esse corte não tão drástico, por isso que eu resolvi usar um tom de rosinha e ficar bem rosinha mesmo essa maquiagem, sabe? Então por isso eu utilizei esse tom, mas você pode usar um tom mais branquinho ou perolado e aí vai do seu gosto. E agora eu venho com o delineador líquido da Volt e eu vou usar esse delineador mais para fazer a base ali dos meus cílios, tá? Eu tô usando o delineador líquido, mas você pode usar em gel, você pode usar caneta, enfim, vai da sua preferência, tá bom? E agora eu venho com o lápis da Playboy e eu vou aplicar ele mais ali na região externa, porque eu quero esfumar esse delineado, tá? Então eu não quero um delineado super marcado nem definido, eu quero ele bem esfumadinho. Então por isso eu venho nessa região externa, esfumo e também venho com um pincel chanfrado, aquele pincel com corte na diagonal, mais fininho, que a gente usa também para sobrancelhas. Então eu vou puxar o meu delineado com esse pincelzinho, porque eu não quero muito marcado, porque eu poderia vir direto com líquido ou um gel, caneta, enfim, e puxar, mas eu quero esse delineado mais esfumado. Então fiz isso com o lápis mesmo, né, ali com a sujeirinha do lápis, eu puxei esse delineado e agora, feito esse delineado mais esfumadinho, eu venho com as duas tonalidades de rosa que a gente usou na parte superior, né, que é mais escuro, e aí eu venho esfumando e também alongando esse delineado, porque eu quero realmente ele bem esfumadinho, eu quero esse efeito bem esfumado, sabe? Então eu escureci ali com o delineador lápis e agora eu venho com esse tom de rosa e aí fica um degradê bem bacana. Agora vamos fazer a parte de baixo e eu vou voltar com o lápis preto. Vou passar ali na linha d'água, mas eu sempre dou uma sujadinha um pouquinho mais abaixo, tá? Então eu venho passando ali, pigmentando bem e dando uma sujadinha embaixo. Volto novamente com a sombra rosas escura, aquelas duas sombras que a gente usou, e venho esfumando esse lápis. Eu nem espalho o lápis, sabe? Porque eu não quero que fique muito escuro, eu quero ter ali um toquezinho de rosa. Então por isso, na hora de selar o lápis, eu já venho com os tons de rosa para esfumar essa região e selar também o lápis, tá bom? Feito isso, eu vou vir agora com um glitter, porque eu quero um pouco de brilho nessa maquiagem, e aí eu vou utilizar a cola da Ana Paula Marçal e também o glitter Asa de Borboleta da Bitarra. Não tem numeração, tá? Mas ele é um glitter rosado, assim, um puxado um pouquinho pro dourado. E aí, para aplicar esse glitter, eu venho com o dedo mesmo aplicando a cola aos poucos, porque essa cola é um pouquinho chatinha de usar, tá, gente? Então eu prefiro às vezes aplicar assim com o dedinho, sem muito excesso. E depois eu venho com um pincel de aplicar sombras e venho com o glitter e vou depositando ali aos poucos e dando uma leve pressionada para que esse glitter fixe ali bem nessa região. E tomando cuidado, claro, para não sujar a minha pele. E o glitter eu quis concentrar mais na região central ali do olho, eu não quis trazer muito pro cantinho interno e nem pro cantinho externo. E um detalhe, eu também não subi esse glitter, tá? Então eu concentrei ele mais ali na região clarinha da sombra, tá? Feito isso, venho com o pincel que a gente usou para o pó e vou tirando ali qualquer sujeirinha que tenha caído na pele e vamos o quê? Passar a colinha nos cílios. Eu escolhi uns cílios crescentes, que tem volume mais na região externa, que faz um efeito mais gatinho, que eu acho que ia combinar super com essa maquiagem, por isso que eu escolhi esse modelo de cílios. E para o batom, eu resolvi usar o rosa Gardenia da Nina Secrets, que ele é um rosa bem clarinho, bem sutil, e aí ali na hora eu resolvi o quê? Fazer o contorno um pouco mais escuro, gente. E aí para isso, eu peguei o batom da Mari Maria e com um pincel bem fininho, eu fui fazendo mais a região externa, sabe? Eu não trouxe muito para dentro, porque eu quis esse degradê, mas um degradê mais sutil. E aí, para finalizar os lábios, eu vim também com o gloss da Mari Maria também, e aí eu aplico sempre mais assim na região central, sabe? E depois eu venho só com a sujeirinha do pincel aplicando
no contorno do lábio, porque se eu vier com muito produto no contorno do lábio, depois de algumas horas a gente vai começar a sujar a minha lateral aqui dos lábios, sabe? Começa a ter aquele acúmulo de gloss, então não é muito bacana, né? Então por isso eu acabo fazendo o quê? Passando mais no centro e ao redor eu venho só com um resíduo de produto. E para dar o acabamento, né, faltava o quê? A máscara de cílios. Eu sempre gosto de aplicar os cílios primeiro e depois vir com a máscara, sabe? Porque aí dá tempo realmente da cola secar bem, fixar bem ali os cílios e não corre o risco de você começar a aplicar a máscara e os seus cílios sair, sabe? Então usei essa máscara da Ruby Rose tanto nos cílios de baixo como também nos cílios superior. Então esse foi o resultado da nossa maquiagem, espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial, desse passo a passo, eu fiz com muito carinho e se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like pra Tatá, tá bom? Que eu fico muito feliz com cada like, cada comentário e também ajuda muito o crescimento do canal, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima, fui!